O mercado segue batendo nas ações de CEMIG. Aqui vocês podem ver que ela já está na casa de 10,76, uma queda de mais de 14% nesse último mês. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns pontos em relação à CEMIG que podem nos demonstrar que ela está extremamente descontada se você for um investidor que tem visão de médio a longo prazo. Nesse vídeo eu vou mostrar projeções de endividamento, projeções de lucratividade, retorno total esperado para o investimento em CEMIG, e eu já deixo aqui eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, a CEMIG é uma empresa completa de energia elétrica. Ela atua na parte de geração com 4,8 gigas de capacidade instalada, na parte de transmissão com mais de 5.000 quilômetros de linhas de transmissão, a parte de distribuição que compõe praticamente mais de 40% do resultado da CEMIG, onde ela é distribuidora do estado de Minas Gerais, a parte de trade de energia e de transporte e distribuição de gás natural. Então ela é uma empresa completa, bem diversificada em todo esse setor de energia. E aqui vocês podem ver o plano de investimentos da CEMIG de 2019 a 2030, onde eles planejavam na faixa de 70 milhões em investimentos. E eu vou mostrar a seguir para vocês que grande parte desses investimentos são para a parte de distribuição, principalmente para compor as revisões tarifárias que acontecem a cada 5 anos. Mas para o final do vídeo eu vou entrar em mais detalhes. E aqui vocês podem ver que de 2026 a 2030, a CEMIG espera investir mais de 44 bilhões de reais, onde 29 bilhões serão alocados na parte de distribuição de energia elétrica. E quando olhamos para a parte de distribuição, que é uma das principais componentes de resultado aqui da CEMIG, vocês podem ver que na receita da CEMIG para esse primeiro TRI de 26, ela teve 7,3 bilhões, o EBITDA ajustado ficou na casa de 1 bilhão, e o lucro líquido ficou em 400 milhões. Quando olhamos para a parte de distribuição em relação ao crescimento de total de consumidores, vocês podem ver que tem um crescimento anual médio na faixa de 2% em relação ao número de consumidores que existem na parte de distribuição de energia. E a vantagem do setor de energia elétrica é que ele possui reajustes tarifários anuais, muitas vezes em relação a índices de inflação e mais outros componentes. E aqui vocês podem ver que ali no dia 26 de maio foi publicado pela ANEEL o reajuste tarifário para a CEMIG, que isso acontece de forma anual, que tem um efeito médio para o consumidor na faixa de 6,5%. Então, teoricamente, podemos ter já um aumento das receitas da CEMIG para a parte de distribuição em 6,5% para esse ano, fora aumento de volume e fora os investimentos que serão entregues e vão aumentar ainda mais a capacidade instalada da parte de distribuição da CEMIG. E vocês podem ver aqui nesse relatório que a própria CEMIG destaca em relação a esse reajuste tarifário, onde eles falam que o IPCA dos últimos 12 meses foi de 4,39%. A ANEEL já reajustou essas tarifas acima da inflação, principalmente por conta dos investimentos que a CEMIG vem entregando nos últimos anos, reduzindo assim a depreciação dos seus ativos. Então a ANEEL, o órgão regulador, ela olha exatamente isso, se a concessionária que ganhou essa concessão está realmente investindo para não deixar com que esses ativos fiquem inutilizáveis. Então, isso a CEMIG vem fazendo nos últimos anos. E aqui vocês podem ver o ciclo de investimentos para 2026 e 2027 da CEMIG, onde ela espera na faixa de 5 bilhões para 2026 e 4,7 bilhões para 2027 em relação somente à distribuição. E isso é focado principalmente na revisão tarifária que vai acontecer em maio de 2028. Então o foco da CEMIG está sendo nessa revisão tarifária, que em geral está sendo bastante substancial em outras concessionárias. Nesse slide vocês conseguem ver o CAPEX da CEMIG historicamente, onde nós temos um CAPEX dividido pela depreciação dos seus ativos, que antigamente ficava na faixa de 1 a 1,6, então basicamente a CEMIG investia somente para reduzir a depreciação, e agora vocês podem ver a forte elevação dos investimentos em relação à depreciação dos seus ativos. Consequentemente, a CEMIG deve ter sim uma revisão tarifária bem acima dos índices que estão acontecendo em outras concessionárias, e eu vou mostrar a seguir para vocês um exemplo da Copel. E aqui vocês conseguem ver em relação à Copel na parte de revisão tarifária, onde foi publicado isso agora no início de abril, consultando se eles vão realmente ter um efeito médio para o consumidor de 19,2% de revisão tarifária. Lembrando que eu falei, existem dois tipos, reajuste que acontece de forma anual e a revisão que é a cada 5 anos, observando esse fluxo de investimentos versus depreciação
desses ativos. E aqui vocês podem ver um slide bem interessante da Copel em relação ao Capex e depreciação. Lembrando que não está totalmente atrelado somente à distribuição, está da Copel inteira. Aquele slide que eu mostrei anteriormente da CEMIG é da parte de distribuição. Mas podem ver que a Copel veio investindo bastante, bem acima da sua depreciação. Então por isso que ela conseguiu esse reajuste tarifário extremamente elevado agora para esse ano de 2026. E vocês podem ver aqui a estimativa da CEMIG ali de 2023 foi de 15.200 para 2028. Aparentemente, eles esperam praticamente dobrar isso, de acordo com aquele indicador que eu mostrei para vocês de investimentos versus depreciação. Provavelmente essa visão tarifária deve ser ali nos níveis da Copel, que deve acontecer para 2028. Então isso vai compor fortemente o resultado da CEMIG e vai ser bastante substancial. Quando olhamos para a dívida da CEMIG, vocês podem ver que a dívida está extremamente controlada, na faixa de 2,45 de dívida líquida sobre EBITDA, agora no primeiro TRI de 26. Existe uma amortização aqui um pouco maior nesse ano de 2026 e o caixa da CEMIG é relativamente pequeno. Mas eu vou mostrar a seguir que ela possui outros efeitos de mutação de patrimônio líquido que vão compor também esse abatimento dessa dívida para 2026, sem ter que usar ali a geração de caixa atual. O restante da dívida é bastante controlada. Para 2031 está a totalidade da dívida da CEMIG. Grande parte dessa dívida está indexada pela inflação, 59%, e 40% pelo CDI. E aqui vocês podem ver a demonstração das mutações do patrimônio líquido da CEMIG, onde ela possui no primeiro TRI de 2026 11,5 bilhões em reservas de retenção de lucro, que podem ser usadas para dois quesitos: investimentos e também para dividendos extraordinários. Eu acredito que grande parte desse montante vai ser utilizado principalmente para investimentos e o restante para amortização da dívida ali que tem em 2026. Vamos ver até o final do ano como vai estar essa linha aqui. Talvez a CEMIG componha um pouco mais de dividendos usando parte também dessa reserva de retenção de lucros. Vocês podem ver também que tem ainda 323 milhões em lucros acumulados. A reserva legal não pode ser utilizada e essa reserva de incentivos fiscais depende muito do que vai ser utilizado. Então não é livre. Então por isso que eu só comentei da reserva e dos lucros acumulados aqui na CEMIG. Então na faixa de 12 bilhões de reais. E quando comparamos isso ao valor de mercado da CEMIG, vocês podem ver que a CEMIG tem 35 bilhões, quase 36 de valor de mercado. Então essa reserva de lucros é basicamente 30% do valor de mercado da CEMIG. Então ela pode compor isso como dividendo extraordinário. Eu acho que é a menor chance aqui, ou investimentos e amortização de dívida no curto prazo. E aí eu fiz algumas estimativas, principalmente olhando para esse longo prazo, o crescimento de EBITDA no curto prazo, o crescimento de lucratividade e usando parte dessa reserva de retenção de lucros que a CEMIG tem. Então aqui vocês podem ver uma projeção que eu fiz de alavancagem da CEMIG até 2030, utilizando essas premissas que eu falei com você, do crescimento de EBITDA, crescimento de volume e crescimento ali dos investimentos, que vão aumentar obviamente a dívida no curto prazo, mas essas revisões tarifárias vão reduzir esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA para níveis mais baixos nos próximos anos. Que nas minhas projeções, a dívida da CEMIG chegaria ali em 2027 na faixa de 2,7 mais ou menos de dívida líquida sobre EBITDA, e depois da revisão tarifária, com esse aumento da lucratividade potencial da CEMIG por conta de revisões maiores, e deve acontecer sim devido àquele indicador que eu mostrei para vocês de Capex dividido pela depreciação. Vocês podem ver que o EBITDA da CEMIG vai crescer de forma mais acelerada do que a sua dívida para os próximos anos. Isso também é associado àquela reserva de retenção de lucros, que também, vamos dizer assim, que é basicamente 25% do valor total de investimentos que a CEMIG planeja até 2030. Então a dívida não vai crescer tão rápido quanto eu mesmo imaginava. Olhando para essa reserva, a dívida deve crescer de forma mais lenta do que muita gente até estima no mercado. Quando olhamos para o lucro líquido e dividendos da CEMIG, vocês podem ver que na minha projeção fica aqui na faixa de 4 bilhões mais ou menos para 2026 e chegaria até 2030 na faixa de 6 bilhões. Isso compondo tudo isso que eu falei: crescimento de base de ativos regulatórios, revisões tarifárias, reajuste anual tarifário e crescimento de volume. Obviamente que isso aqui é renda variável, não tem como garantir nada, mas é somente para vocês conseguirem projetar o real crescimento que pode acontecer na CEMIG. Obviamente que os números podem ser bem abaixo disso aqui, mas como ela está investindo forte acima da depreciação, eu acredito que as revisões tarifárias vão ser bastante substanciais.
E quando olhamos para os dividendos, eles vão sair na faixa de 2,5 bilhões de dividendos pagos para a faixa de mais de 3,5 em 2030. Então, vai ter sim um forte crescimento nos dividendos pagos para a CEMIG. E quando olhamos para o dividendo por ação, nós teríamos, teoricamente, nesse cenário, aqui na faixa de 80 centavos por ação para 2026, chegando até a faixa de 1,20 por ação em 2030. Obviamente que não tem como cravar nada aqui, é somente para eu estimar para você um potencial de crescimento que a CEMIG tem, de acordo com esses investimentos que vão gerar sim resultados numa janela de mais longo prazo. E historicamente a CEMIG é uma grande pagadora de dividendos, vocês podem ver os altos dividendos que ela pagou nos últimos anos. Obviamente que alguns desses dividendos aqui foram dividendos extraordinários devido à venda de ativos, mas podem ver que ela, em geral, paga bastante dividendos em vários momentos aqui da empresa. O único problema aqui da CEMIG é a data de pagamento dos seus dividendos. Em relação a 2025, ela teve uma datacom em março do ano passado, em abril e também em junho. Quando olhamos um desses dividendos, vai ser pago no final desse ano de 2026, outros foram provisionados sem data definida ainda e alguns pagos no mesmo ano. Minha única reclamação em relação à CEMIG é essa política de dividendos que eles deveriam melhorar fortemente, que é bem confuso, é bem ruim isso aqui para o acionista. Mas fora isso, é uma excelente empresa quando olhamos aqui para a CEMIG. E aqui vocês podem ver as estimativas que o BTG espera para 2026 a 2028 no resultado da CEMIG. Eu vou olhar apenas para a linha do lucro líquido para 2026 a 2027, eles esperam lucro de lado, que é basicamente aquela premissa que eu mostrei para vocês, um lucro crescendo devagar no curto prazo, e para 2028, um crescimento bem substancial da lucratividade e, consequentemente, um aumento forte do dividendo da CEMIG. Está bem ali em linha com o que aquele meu slide mostrava de crescimentos para os próximos anos, mas provavelmente 2026 e 2027 deve ficar de lado aqui para a CEMIG. E quando olhamos para o dividend yield, vou olhar apenas para a linha de dividend yield e PL da CEMIG, vocês podem ver que para 2027 ela pagaria por volta de 7,25%, considerando 60% de payout. Eu considerei um pouco mais do que 50%, porque ela pode usar essa reserva de retenção de lucros para compor ainda mais esses dividendos. Se vai realmente usar, não tem como saber. Então, vocês podem ver que 78 centavos por ação, um PL de 8 vezes aqui para a CEMIG. E quando olhamos para 2028, o crescimento da lucratividade seria de 46%, o PL da CEMIG já seria jogado ali para a faixa de 5 vezes, que é um PL bem baixo, mesmo comparando o histórico da CEMIG. E quando olhamos para o dividendo, ficaria em 1,14, bem próximo daquele que eu comentei para vocês, e o dividend yield projetado de 10,59%. Lembrando que aquela projeção lá é de 50% de payout, nem coloquei 60%, seria somente o payout mínimo obrigatório da CEMIG. Então você pode ver que realmente ela vai entregar um dividendo baixo para 26 e 27, mas com esse aumento de EBITDA, aumento de lucratividade e revisão tarifária realmente acima do que todo mundo espera, vocês podem ver que a CEMIG pode entregar fortes resultados, principalmente se você tem uma visão de um pouco mais de longo prazo. E quando olhamos para o meu preço teto de dividendos da CEMIG, vocês podem ver que eu coloquei apenas 2026 e já 2028, somente para demonstrar esse potencial crescimento, que eu realmente acredito que 26 e 27 deve ficar de lado por conta dos mais de 12 bilhões de reais que devem ser investidos nessa janela somente para a parte de distribuição. Então o PL fica aqui na faixa de 7,9 a 5,6, o dividend yield ali naquela faixa de 7,6 a 10,59, eu considerei 60% de payout, levemente acima do payout mínimo, e meu preço teto fica de R$ 12,00, 16% de mais segurança. Nesses preços de R$ 10,00, eu já estou bem de olho na CEMIG, vai que o mercado bate um pouco mais nela, aí eu posso começar a montar posições da CEMIG, eu nunca tive ela na minha carteira, mas é uma empresa que eu estudo há bastante tempo. E quando olhamos para a ótica de retorno total esperado, eu revisei a minha taxa de crescimento, principalmente por conta dessa parte principalmente por conta da ótica ali do indicador CAPEX dividido por depreciação. A ANEEL já vai revisar as tarifas da CEMIG acima da inflação com bastante facilidade devido a esses altos investimentos. Revisei de 7% para 8%, multiplicando o dividendo aqui para 26 e 2028. Nós temos um retorno embutido ao ano nominal na faixa de 16% para 26 e 27, vai ser basicamente igual a esses 2 anos, de 19,4% para 2028. Quando olhamos para 2026, ela deve entregar um retorno total de inflação mais 9,63%,
ou 9,63% real, inflação mais 12,68% para 2028, se esses efeitos da revisão tarifária forem realmente substanciais. Então, nós temos um belo prêmio de risco, principalmente olhando para 2028. Então, se você está comprando CEMIG hoje, você tem que olhar principalmente para essa janela de 2028 e quem sabe até uma privatização da empresa. Nem tem precificação de privatização aqui. Eu mostrei ali o PL dela, que fica ali na faixa de 5 vezes e meia para 2028, mas se ela fosse realmente privatizada, ela deveria ter um PL ali na faixa de 8 a 10 vezes lucro. Então, isso faria com que ela teria pelo menos que dobrar de cotação somente pelo fato dela ser privatizada. Então, tem esse prêmio também que não está embutido no preço. Então, é algo que não tem como mensurar. Então, é por isso que eu nem comento muito aqui nos meus vídeos. Mas, olhando apenas para a ação e o crescimento que ela pode entregar, já estamos na faixa de inflação mais 10% aproximadamente, olhando para essas janelas. Então, é sim um excelente retorno, mas lembrando que a CEMIG é uma estatal, a volatilidade das ações são maiores do que ali olhando para uma CPFL Energia diretamente. E olhando em relação às quedas máximas aqui da CEMIG e comparando também com a CPFL Energia, que é uma empresa bem parecida com a CEMIG, também atua em distribuição, transmissão e geração. Eu vou deixar aqui o vídeo no card, quem tiver o interesse de estudar a CPFL Energia, a CEMIG versus a CPFL Energia. Lembrando que a CPFL Energia é uma empresa privada com o controle estatal da State Grid, que é uma estatal chinesa. É uma empresa privada, mas controlada por uma estatal. E aqui vocês podem ver a volatilidade das duas empresas. Vocês podem ver que em verde é a CEMIG e em amarelo é a CPFL Energia. Então, se você quer uma carteira um pouco menos volátil, a CPFL Energia é uma empresa mais apropriada para isso. A CEMIG vai te dar mais janelas de oportunidade, mas você também vai sofrer um pouco mais com as ações da CEMIG. Então, você tem que ter essa visão. Você está preparado para a CEMIG derreter ali 50% e você aportar novamente nesse período? Então a CEMIG pode ser uma boa opção. Você não está preparado, você aguenta ali uma queda de 30%, 40%? É melhor ter e olhar mais para a CPFL Energia. Então tem aqui para todos os gostos. E quando olhamos para a parte técnica da CEMIG, vocês podem ver que ela veio respeitando esse longo canal de alta desde 2020 e recentemente, naquele pregão de sexta-feira, ela rompeu e foi com força esse canal. O que pode acontecer aqui? Existe o mundo de ela segurar aqui mesmo nesses 10,70 e ser o fundo dela, mas se o mercado ficar ainda mais pessimista, mais correções, mais fuga de capital estrangeiro, eu não duvido que ela chegue aqui no 9,80 ou até no 9,27. Essas duas precificações aqui seriam excelentes, seria uma janela excelente de compras para a CEMIG, tendo também visão de médio a longo prazo, igual eu destaquei em todo esse vídeo. Então, se você é acionista da CEMIG, você tem que estar preparado para essas quedas, ter caixa preparado, algo do tipo, que pode sim chegar na faixa aqui de menos de R$ 10. Se acontecer, vai ser excelente para aumentar posições. Mas quem sabe o mercado jogue ela aqui para baixo e depois volte para o canal, retornando para o canal e até o topo do canal, com melhora aqui do ânimo para o Ibovespa. Então, esse é o cenário aqui de curto prazo da CEMIG e eu já estou de olho para montar posições na CEMIG também, como eu já falei em relação à CPFL Energia. É isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui em relação à CEMIG. Eu mostrei dividendo, eu mostrei CAPEX, eu mostrei crescimento do endividamento, eu mostrei projeção de tudo que é tipo, e eu só peço para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Já comenta aqui embaixo se você tem CEMIG nessa carteira ou se você está de olho nessa elétrica. Comenta sua opinião em relação a esses projetos que a CEMIG vem investindo e se realmente ela vai entregar esse retorno esperado para acionista. Então deixa sua opinião aqui nos comentários. Opinião, dúvida, pode deixar tudo aí no comentário que eu respondo vocês mais tarde. Então, se você for novo por aqui, já se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo, se você acha que agregou bastante conteúdo e bastante informação, já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e também desse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.